E se eu te dissesse que existe um lugar onde o silêncio tem corpo, que em vez de calar ele respira, observa e responde? E se te contassem que em Pagel o silêncio anda e que há uma casa que o tempo esqueceu de enterrar? Diziam que, em Pagel, o silêncio tinha um peso, o peso da saudade de quem nunca partiu. Em 1932, quando a terra rachou pela seca grande, a casa apareceu no alto do morro, feita de barro cansado, porta entreaberta, janela sem vidro, como se tivesse sido deixada no mundo por mãos que já não existiam. Ninguém viu quem ergueu as paredes. Ninguém soube quando o teto se ajeitou. Mas numa noite sem lua, a lamparina lá dentro acendeu sozinha. O povo de longe percebeu um tremor no ar. O vento não soprava, e mesmo assim a poeira dançava no terreiro. O sino da igreja tocou 3 vezes, e o sacristão jurou que não havia corda presa ao badalo. Alguns disseram que era só o clima, outros que ali havia mais nome do que parede, mais alma do que barro, mais lembrança do que chão. E desde aquela noite, quem ousou subir o morro voltou diferente. Quando voltou, a casa não chamava, esperava. E quando alguém cruzava o batente, ela o recebia com a educação de quem guarda segredos antigos. O ar era frio, o cheiro de vela queimada, e o som, baixo, arrastado, parecia conversa de vozes muito velhas. Quem encostou o ouvido ouviu nomes que ninguém mais pronunciava. Quem tentou rezar, esqueceu as palavras. Em Pagel, aprenderam a desviar o olhar, mas a casa ficou. E até hoje dizem que os mortos, os que nunca partiram de verdade, ainda falam lá dentro. Era tempo de fome e promessa. O céu, sem coragem de chover, deixava o sol comandar o castigo. Em Pagel, o gado rareou, a sombra encurtou, e a fé virou um tipo de moeda. Quem tinha, trocava por repouso. Quem não tinha, aceitava o medo. Foi nesse cenário que a casa se estabeleceu, como um erro que o mundo se acostuma a não corrigir. A vila, pequena e desconfiada, aprendeu a medir a tarde pelo brilho da lamparina distante. Quando acendia, ninguém perguntava por quê. Quando apagava, ninguém agradecia. Vieram histórias de toda parte. Um forasteiro teria trazido as madeiras, um coveiro antigo conhecia as medidas de cada parede. Um sobrevivente de guerra cavou o alicerce sobre cruzes mal contadas. Nada se provou. Tudo se confirmou no coração de quem tem medo. O padre riscou sinais na porta e voltou mudo. Um vaqueiro perdeu a coragem e achou outro nome. Crianças passaram a brincar longe. Cães, que não respeitam mistério, evitavam o terreiro como se soubessem ler preces enterradas. A verdade, se é que existe, não mora em anúncio, mora em restolhos. O que restou foi o rumor de que, sob a casa, há mais lembrança que chão, e que, quando o vento muda, as vozes mudam junto. A casa não pede atenção, ela devolve a que lhe negaram. Não chama por vivos, apenas escuta quem ousa ouvir. Antes de seguir, deixe marcado nos comentários: de qual país e de qual cidade você está assistindo agora? Dizem que o vento leva a notícia mais longe do que carta. Talvez o nome da sua cidade chegue ao morro de Pagel. Talvez a casa ouça, talvez responda. A estrada prossegue, a noite se aproxima, e a história, que não acaba, começa de novo, no primeiro degrau do silêncio. Ninguém sabe ao certo o dia em que ela surgiu. Alguns juram que sempre esteve ali, adormecida, sob a poeira de 1000 anos, esperando o instante certo para acordar. Outros dizem que foi erguida de uma só vez, numa madrugada sem lua, quando o vento do sertão calou até os grilos e o gado se dispersou pelos matos. Era uma casa de barro e medo, com paredes tortas, um telhado que parecia chorar e uma porta que rangia como lamento de gente viva. O povo de Pagel a chamou de a Casa do Silêncio, porque era isso que ela espalhava. Nem os pássaros se aproximavam.
O vento, quando passava ali, perdia força, e o som das rezas, quando chegava perto, morria de fraqueza, como se o próprio ar recusasse as palavras. As primeiras histórias nasceram no terreiro da igreja. Um homem disse que viu fumaça saindo da chaminé. Outro jurou que escutou passos atrás da parede, mesmo sabendo que não havia ninguém lá. O padre tentou acalmar o povo, mas no fundo, até ele temia aquele pedaço de terra. Não era o medo comum, o medo que se enfrenta com oração. Era outro tipo, o medo que nasce do que não tem nome. Certa vez um rapaz chamado Bento subiu o morro para provar que nada havia. Levava uma lamparina na mão e a arrogância de quem não acredita em assombração. A vila inteira esperou ele voltar. Mas o tempo passou e a chama não se acendeu de novo. 2 dias depois, encontraram a lamparina caída no terreiro da casa. O vidro quebrado, o pavio apagado, nenhum sinal de Bento. O padre mandou cercar o caminho, mas o vento desfez a cerca na mesma noite. Foi então que o povo entendeu que a casa não queria ser esquecida, queria ser lembrada. E o silêncio que cercava Pagel virou parte da lenda. À noite, as mulheres cochichavam sobre sombras que se moviam dentro das janelas. Homens juravam ouvir vozes arrastadas, repetindo nomes antigos. E quando alguém dormia mal, diziam que era o vento vindo da casa procurando quem ainda tivesse fé. Com o tempo, começaram a notar outra coisa. A cada 7º dia, uma luz fraca tremia no alto do morro. Era sempre à meia-noite. Durava pouco, um lampejo de lamparina, o brilho pálido de quem acende vela por defunto. Ninguém subia para ver. E quem olhava demais, sonhava com portas batendo, chão úmido e um canto sem música. O padre, curioso e atormentado, decidiu escrever sobre o que via. No diário anotou: há algo no alto do morro, algo que respira quando o vento cala, algo que não esquece. Depois disso, suas missas ficaram mais curtas. Passou a rezar em voz baixa e a evitar o olhar dos fiéis. Parecia ouvir alguém responder às suas orações, mas não era Deus. Meses depois, o sino da igreja começou a tocar sozinho. Primeiro uma vez, depois 2. Na terceira, o som ecoou tão longe que o povo achou que o céu ia se rasgar. E no silêncio que veio depois, uma mulher desmaiou. Disse que escutou uma criança rindo dentro da cabeça dela. Ninguém mais quis falar sobre isso. Mas o sino continuou, sempre 3 badaladas, sempre à mesma hora, sempre vindo da direção da casa. Um velho chamado Raimundo, o único que ainda subia o morro para catar lenha, disse que o barro da parede estava quente, que havia pegadas pequenas no chão, como se alguém andasse de noite em volta da casa. Disse também que, quando encostou a orelha na parede, ouviu uma respiração. Parece dormindo, mas está acordada, contou ele tremendo. Ninguém acreditou, mas ninguém foi ver. Aos poucos, Pagel ficou menor. Famílias se mudaram. O cemitério cresceu. A escola fechou por falta de criança. E a casa, lá no alto, permaneceu intacta. O tempo passou por cima dela como vento em pedra. Não rachou, não caiu, não desfez. E cada vez que alguém tentava esquecer, o sino lembrava. Houve um dia em que a terra estremeceu. O chão rachou perto da colina. E uma fumaça preta saiu de dentro da fenda. O povo correu, achando que era o fim do mundo. Mas o fogo não queimava nada. Era frio, como vento de caverna, e do meio da fumaça veio um som, um sussurro rouco, repetido em coro, como se muitas vozes falassem juntas. Ninguém entendeu as palavras. Só o padre reconheceu o tom, o mesmo das rezas antigas, em latim esquecido. Depois disso, trancou o confessionário, queimou os papéis da sacristia e desapareceu. Disseram que foi embora para outra paróquia, mas quem ficou jurava ver uma sombra vestida de batina andando à noite, perto do cemitério. O silêncio virou parte da rotina.
O povo aprendeu a conviver com o medo como quem convive com a seca, sem esperança de cura. O nome da casa foi proibido nas conversas. Chamavam-na apenas de lá. Quando alguém dizia, ele foi lá, todos entendiam. Quando alguém dizia, o vento veio de lá, as portas se fechavam sozinhas. Anos se passaram. A casa ficou mais velha. O barro escureceu. A madeira apodreceu. Mas a lamparina continuava acendendo de tempos em tempos. E ninguém sabia quem a acendia. Uma noite, um grupo de homens resolveu destruir o lugar. Levaram enxadas, fogo e coragem de bêbado. Subiram rindo, voltaram calados. Um deles, o mais novo, não voltou. Os outros nunca mais riram. Um morreu de febre, outro de susto, outro se perdeu no mato. Restou só um, que vivia mudo, balançando a cabeça e murmurando: o que dorme lá dentro não quer acordar. E assim, a casa foi ficando dona do tempo. Cada sussurro, cada sombra, cada reza mal terminada virava parte dela. Dizem que o vento, ao passar por suas frestas, levava memórias e devolvia nomes, e quem escutava os nomes morria em pouco tempo. A história se espalhou, mas ninguém acreditava de verdade, até o dia em que a seca voltou. O mesmo calor de 1932, o mesmo céu sem nuvem. E quando a primeira alma caiu de sede no terreiro, o sino voltou a tocar. 3 vezes. O som foi ouvido até nas vilas vizinhas, e junto com ele vieram as vozes, baixas, roucas, chorando como gente cansada de esperar. Padre Severino não acreditava em maldições. Era homem de fé dura, daquelas que não balançam nem com a morte. Viera para Pagel ainda jovem, quando a igreja era só um esqueleto de taipa e cal, e o povo, pobre e cansado, olhava para a cruz com a esperança de quem pede chuva. Durante 20 anos, rezou missas, batizou crianças, abençoou defuntos e ensinou que o medo era coisa do diabo. Mas aos poucos começou a perceber que o diabo não tinha mais tanto trabalho por ali. O medo, em Pagel, já andava sozinho. Foi numa noite de agosto que ele ouviu pela primeira vez o sino tocar sem vento. 3 badaladas curtas, secas, repetidas no escuro. Saiu da cama com o coração batendo no peito como tambor de guerra. Foi até a porta da igreja e viu no alto do morro o brilho fraco de uma lamparina. Uma chama pequena, viva, tremendo no breu. Parecia um olho aberto no meio da noite. E por um instante, o padre pensou ter ouvido uma prece, mas as palavras estavam erradas, emboladas, como se alguém rezasse de trás para frente. Fechou os olhos, fez o sinal da cruz e voltou para dentro. Mas o som continuou. Um murmúrio leve, como vento atravessando o corpo. Quando amanheceu, decidiu que ia até a casa. Dizia para si mesmo que era só superstição, mas no fundo sentia que Deus já não falava tanto com ele. E quando o céu se cala, o homem começa a ouvir o que não deve. Na manhã seguinte, vestiu a batina, colocou o rosário no bolso e subiu o morro. O povo o observava de longe. Ninguém teve coragem de acompanhá-lo. Cada passo soava como prece interrompida. Quando chegou perto, sentiu o cheiro. Um misto de barro molhado, vela queimada e carne antiga. A porta estava entreaberta. Empurrou devagar. O rangido fez o coração dele parar por um segundo. Por dentro, a casa era pequena, mas o ar parecia não caber nas paredes. Ouvia símbolos riscados no chão, cruzes tortas desenhadas com carvão e sangue seco. No canto, uma mesa coberta de poeira. Sobre ela, uma lamparina acesa, a mesma que ele vira do alto da igreja, e uma tigela com água preta. O padre encostou o dedo. A água estava fria, mas o dedo queimou, e uma voz sussurrou atrás dele. Não devia ter vindo, padre. Virou depressa, mas não havia ninguém. O ar se mexeu. O vento entrou pela janela e apagou a chama. No escuro, algo respirava, lento, profundo. Parecia uma criança dormindo,
Mas o som cresceu, virou gemido, depois choro, um choro de mulher rouco, distante. Padre Severino tentou rezar, mas as palavras saíram tortas, emboladas, como se outra boca falasse junto. Pai nosso, que estás no céu. E outra voz respondeu no mesmo tom, mas em sentido contrário. Céu no estais que nosso Pai... Ele se benzeu e correu. Quando saiu, o sol estava forte, mas o corpo gelado. Desceu o morro tropeçando, a batina suja, o rosário quebrado. Ninguém ousou perguntar o que viu. Mas naquela tarde, o padre trancou a igreja e não abriu mais. De noite, queimou todos os santos de madeira, um por um. Disse que as imagens estavam olhando para ele. O povo ficou dividido. Uns diziam que o padre enlouquecera. Outros, que o pecado da vila tinha cobrado seu preço. Mas ninguém, nem mesmo os mais valentes, subiu o morro novamente. E quando o sino tocava, 3 vezes como sempre, o padre se ajoelhava no chão da sacristia e chorava. Os dias viraram meses. Padre Severino começou a murchar. Parou de comer, parou de pregar, parou de falar com Deus, mas toda noite escrevia no seu diário anotações curtas, tortas, feitas à luz de vela, trechos que ninguém leu por completo. Alguns diziam que ele escrevia orações para se proteger, outros que copiava as vozes que ouvia. Quando finalmente morreu, o diário foi achado ao lado do corpo. A última frase, escrita com a tinta seca, dizia: "Eles não descansam, porque a casa não dorme." Depois da morte do padre, a igreja ficou muda. O sino, que antes tocava sozinho, calou por meses, mas a paz não durou. No aniversário de sua morte, alguém ou algo voltou a tocar o sino, 3 vezes. E na mesma hora, a lamparina no alto do morro reacendeu. Um novo rumor se espalhou. Diziam que o espírito do padre voltava todas as noites para rezar pelos mortos que nunca tiveram missa. Alguns juravam vê-lo andando pelas ruas vazias, com o rosário quebrado na mão e os olhos brancos, olhando para o morro. Outros diziam ouvir sua voz misturada ao vento, repetindo eternamente o mesmo salmo: "Senhor, devolve o silêncio aos que não dormem." Mas havia quem acreditasse em coisa pior. Houve quem dissesse que o padre não morreu, que a casa o engoliu, e que desde então ela fala com a voz dele. No alto da colina, quando a lua cheia encosta nas telhas quebradas, ouve-se uma pregação sem altar, palavras em latim misturadas a gemidos: Dominus, Spiritus, Peccatum. O vento repete, a terra responde, o medo se espalha. Nessa época, o povo de Pagel começou a desaparecer. Primeiro uma mulher, depois um casal, depois uma criança. Não deixavam rastros, só pegadas na direção do morro. E quando as famílias iam procurar, o chão estava limpo, como se nunca tivesse sido pisado. Restaram poucos. Entre eles, um homem velho, cego de um olho, chamado Raimundo, o mesmo que dizia ouvir a respiração da casa. Foi ele quem contou o que viu na noite em que o padre desapareceu. Disse que no meio da madrugada viu a colina coberta por uma luz vermelha, uma luz viva, pulsante, que iluminava o céu. E por baixo do vento ouviu passos, muitos passos, e vozes rezando em coro. Mas não eram preces de vivos, eram promessas quebradas, orações tortas, gritos abafados por terra e arrependimento. Quando a luz sumiu, o sino parou. Raimundo nunca mais dormiu direito. Dizia que via o padre Severino todas as noites de pé, em frente à janela, olhando para casa, e que às vezes a casa olhava de volta. As semanas seguintes foram de puro desespero. O clima mudou, o calor aumentou. Os poços secaram, os animais fugiram, e no silêncio que sobrou, o povo começou a ouvir de novo o que não queria: as vozes, agora mais claras, chamando por nomes de gente viva. Diziam que, se alguém respondesse, morria em 3 dias, e quem tentava tapar os ouvidos sonhava com o som dentro da cabeça.
A voz do padre misturada com o vento, sussurrando o mesmo aviso. Não é o inferno que vem buscar, é a casa. Padre Severino virou lenda, a igreja ruína e a casa silêncio. Mas o silêncio, ali, sempre soube falar. O vento começou a mudar. Primeiro leve, como se arrastasse lembranças esquecidas. Depois pesado, cortante, soprando poeira e murmúrio por entre as frestas das portas. O povo de Pagel já sabia. Quando o vento muda, o passado vem junto. E o passado daquela terra não dormia, gemia. Depois da morte do padre, ninguém mais rezava direito. O sino calou, as velas ardiam por conta própria, e os dias pareciam ter mais sombra que luz. Mas a verdadeira desgraça começou quando o povo percebeu que os mortos estavam voltando. Pelo nome. Tudo começou numa manhã sem sol. Maria das Dores, mulher de palavra curta e fé comprida, lavava roupa no riacho quando ouviu alguém chamá-la. Maria! A voz era mansa, mas vinha do outro lado da água. Ela olhou, nada. Só o reflexo turvo da própria imagem. E então, de novo. Maria! O som parecia sair de dentro do espelho d'água, como se a boca estivesse lá no fundo. Ela deixou o balde cair, correu até em casa e jurou nunca mais voltar ao riacho. Naquela noite, tossiu sangue. 3 dias depois, morreu dormindo. Antes de partir, disseram que murmurou o próprio nome, como se o devolvesse para alguém invisível. Depois de Maria, vieram outros. Um a um, o vento começou a sussurrar nomes diferentes. Nomes de homens vivos, mulheres, até crianças. E quem escutava o próprio nome, cedo ou tarde, sumia. O povo dizia que era castigo, mas um velho conhecido como Zé Cardoso afirmava outra coisa. Disse que o padre havia libertado algo quando entrou na casa. Algo que guardava os nomes dos mortos da Guerra Antiga, a Guerra dos Saraiva e dos Alencar. Aquela guerra que, antes de morrer, o padre dizia ser o verdadeiro pecado do sertão. Diziam que a casa havia sido construída sobre o chão encharcado de sangue de cangaceiro. Ali, sob as paredes, jaziam os que morreram sem confissão, sem reza, sem perdão. E que suas vozes nunca encontraram descanso, porque seus nomes nunca foram lembrados. Mas agora, os nomes voltavam, todos, um por um, e vinham pedindo corpo. Quem ouvia, respondia sem querer. E ao responder dava passagem. De noite, as vozes se multiplicavam. Primeiro sussurros, depois gritos. O vento soprava forte, as janelas batiam, os galhos das árvores arranhavam as telhas como unhas, e o chão tremia. Houve um dia em que um grupo de homens decidiu caçar a origem das vozes. Eram 5, antigos jagunços, acostumados com morte e pecado. Levaram espingardas, terços e um punhado de sal grosso. Subiram o morro. O caminho estava seco, mas o ar cheirava a ferrugem. No topo, encontraram a casa, a mesma, mas diferente. O barro parecia pulsar. A porta batia sozinha como se respirasse. O mais valente Firmino Saraiva empurrou a entrada. O som ecoou como trovão. Por dentro, o chão estava coberto de nomes riscados. Centenas deles. Nomes que ninguém mais sabia pronunciar, alguns com letras invertidas, outros escritos em sangue escuro. No centro da sala, um espelho rachado refletia o teto, e dentro do reflexo havia gente. Corpos que não existiam fora dali. Firmino olhou e reconheceu rostos. Rostos dos que matou na guerra. Homens que morreram pedindo perdão. E agora o olhavam, imóveis, de dentro do vidro. Ele caiu de joelhos. Tentou rezar, mas a voz travou. Uma mão invisível o segurou pelo pescoço. E dentro do espelho, um dos rostos abriu a boca e murmurou: "Devolve o nome, Firmino." O grito dele ecoou por todo o sertão. No outro dia, acharam os outros 4 homens mortos no caminho. Rostos virados para casa, olhos abertos, línguas arrancadas. No peito de cada um, escrito com ferro quente, um nome diferente.
nomes de mortos. Foi aí que o povo entendeu. A casa queria ser lembrada, mas não por todos. Ela escolhia quem devia lembrar e quem devia pagar. Os nomes voltavam como lâminas. E cada vez que o vento os soprava, mais um corpo caía. A partir desse dia, Pagel virou deserto. As famílias começaram a apagar seus próprios nomes das portas e dos túmulos. Rasgavam papéis, queimavam documentos, riscavam cruzes. Ninguém queria ser chamado, porque ser chamado ali era morrer. As vozes, no entanto, continuavam, mais fortes, mais nítidas. Já não sussurravam, chamavam alto, quase gritando. Chamavam o nome dos vivos e o dos mortos juntos. Misturavam tudo até ninguém saber quem era quem. Às vezes, o vento trazia dois nomes ao mesmo tempo, o de um homem vivo e o de um morto. Quando isso acontecia, diziam que o vivo dormia e o morto caminhava em seu lugar. Foi nessa época que surgiu o que o povo chamou de a Guerra dos Nomes. Homens enlouqueciam tentando calar o vento. Mulheres enterravam o próprio nome dentro de garrafas, acreditando que o vidro prenderia o chamado. Crianças nasciam e morriam sem batismo, porque ninguém mais queria pronunciar palavra alguma que pudesse ser ouvida lá de cima. Até o som das rezas começou a sumir. As pessoas falavam sem voz, mexendo os lábios no vazio, como se a fé também tivesse medo de ser ouvida. Mas nada adiantou. O vento não precisava de boca para chamar. Ele lembrava. E quem lembra, faz viver. Certa noite, uma tempestade se formou, mas era uma tempestade sem chuva, só trovão e poeira. Relâmpagos riscavam o céu, iluminando a casa, e a cada clarão via-se gente dentro dela. Homens, mulheres, crianças, todos parados, olhando para o vale. Alguns choravam, outros apenas esperavam. E quando o último trovão ecoou, o povo ouviu uma só voz, grossa, rouca, antiga. A guerra não acabou. Na manhã seguinte, o chão do cemitério estava revirado. 20 covas abertas, vazias. Os mortos tinham sido levados, ou voltado. Daquele dia em diante, Pagel nunca mais teve paz. Os vivos começaram a dormir durante o dia e a se esconder à noite. Quem andava pelas estradas depois do pôr do sol via sombras passando, carregando cruzes e lamparinas. Sombras com olhos abertos demais, olhando para tudo. Ninguém mais sabia distinguir quem respirava e quem não. E no alto da colina, a casa ficou maior. As paredes se alargaram, o teto cresceu, como se a casa estivesse engolindo o mundo em volta. E o vento agora tinha nomes demais para dizer. Soprava por horas, chamando, repetindo, pedindo. Quem ouvia chorava, quem respondia morria, e quem tentava esquecer enlouquecia. Assim nasceu o que o povo chamou de a Guerra dos Nomes. Não foi guerra de pólvora nem de sangue, foi guerra de memória. Os mortos lutando para serem lembrados, os vivos tentando desaparecer. E no meio disso tudo, a casa. Calada, mas viva. Esperando. Sempre esperando. Depois da Guerra dos Nomes, o que sobrou de Pagel já não era vila, era um resto. As casas vazias, o chão rachado, o sino mudo. Só o vento tinha coragem de circular. E quando o vento passava, levava com ele o som das vozes. Vozes de quem viveu, de quem morreu e de quem nunca deveria ter voltado. Os vivos, poucos que restaram, passaram a viver como sombras. Falavam baixo, andavam descalços e dormiam com velas acesas. Tinham medo do escuro, medo do som, medo até do próprio nome. E ainda assim, o silêncio parecia mais perigoso. Porque o silêncio, em Pagel, nunca era vazio. Diziam que, se você ficasse quieto tempo demais, ouvia passos. E se prestasse atenção, ouvia a casa respirando. Ela estava viva. Cada parede, cada fresta, cada pedaço de barro tinha um pulsar, como se dentro dela existisse algo grande, antigo e faminto. Certa noite, uma mulher apareceu andando pela estrada. Chamava-se Josefa, e ninguém sabia de onde viera.
Diziam que era viúva de um dos homens mortos na Guerra dos Nomes. Outros diziam que era filha do próprio Firmino Saraiva, o homem que viu os rostos dentro do espelho. Trazia nos olhos um brilho doente e na mão uma lamparina apagada. Chegou ao centro da vila e pediu por abrigo. Mas ninguém quis recebê-la. Josefa então sorriu, com um canto de boca, e disse: "Se o povo não me quer, a casa me quer." E subiu o morro. Foi a última vez que alguém a viu viva. Naquela noite, o vento mudou de novo. Trouxe cheiro de vela queimada e barro molhado. E pela primeira vez, desde o desaparecimento do padre, a lamparina da casa acendeu antes da meia-noite. O fogo não tremia, queimava firme como se alguém segurasse, e a chama, refletida nas janelas, parecia um olho grande, imóvel, observando o vale inteiro. Na manhã seguinte, o chão ao redor da casa estava coberto de pegadas, mas eram pegadas pequenas, infantis em círculo, e no meio apenas uma marca maior, de pés descalços e finos, como de mulher. Josefa nunca mais foi vista, mas à noite sua voz era ouvida. Cantava um canto de ninar, suave e torto. "Dorme, menino, dorme, o vento vem levar." O povo desceu as cortinas. Rezar já não adiantava. A igreja estava morta, e os que ainda tinham coragem começaram a cavar covas em volta das casas, como se estivessem tentando enterrar o medo. Foi então que a terra rachou. O som veio do alto do morro, seco e profundo. O chão se abriu devagar, cuspindo fumaça cinza e calor. E do meio da fumaça saiu um cheiro podre de carne velha e ferro queimado. O gado fugiu, os cães choraram, e o céu por um instante escureceu. O barulho era de vozes misturadas, centenas, talvez milhares, sussurrando juntas. O vento carregava palavras partidas, sem sentido, mas uma delas se repetia: "Volta, volta, volta." A cada repetição as paredes da casa tremiam, a madeira estalava, o barro rangia, até que a porta se abriu sozinha, lenta, como se o mundo prendesse a respiração. De lá de dentro, ninguém saiu, mas algo acordou. As noites seguintes foram piores que qualquer seca. Luzes se moviam sozinhas pelas colinas, os poços secaram, mesmo os mais fundos. As crianças começaram a adoecer, e os adultos começaram a esquecer nomes, caminhos, orações. Era como se a própria memória fosse sendo arrancada, sugada pela casa. O que a casa queria era lembrança. E lembrança era tudo o que o povo tinha. O vento trazia sussurros, mas agora, em meio às vozes, havia risadas. Risadas de criança, agudas, breves, cortantes. E às vezes, ao amanhecer, pegadas apareciam perto das portas. Mas não eram pegadas normais. Eram fundas, como se quem andava pesasse mais do que devia. Uma mulher chamada Nair disse que viu uma figura parada em frente à casa, ao entardecer. Tinha corpo de mulher, mas o rosto coberto por um véu. E atrás dela, uma procissão de sombras, caminhando devagar, cada uma segurando uma vela acesa. O vento não apagava as chamas. As velas queimavam paradas, imóveis, e o chão embaixo delas parecia fumegar. Depois disso, o povo começou a chamar aquilo de a maldição. Não da casa, mas do que ela guardava. Diziam que a casa era um túmulo que nunca fechou, e tudo que morria ali ficava preso. Certa madrugada, um trovão rompeu o céu, mas não chovia. O som vinha debaixo da terra, e com ele o sino da igreja, que já estava quebrado, tocou sozinho. 3 vezes, o mesmo toque antigo, o mesmo aviso. Na manhã seguinte, os poços estavam cheios de água, mas ninguém bebeu, porque a água estava vermelha, o cheiro de ferro e carne. A notícia se espalhou, e veio gente de fora, curiosa, tentando entender. Um grupo de homens, vindos de uma cidade distante, chegou dizendo que ia purificar o lugar.
Trouxeram crucifixos, água benta e fogo. Subiram o morro rezando alto, mas quando chegaram à porta, o vento parou. O som morreu, e a chama das tochas se apagou de uma vez. Apenas um deles desceu, de manhã. Os outros, nunca. O sobrevivente ficou louco. Falava coisas sem sentido, sempre repetindo. Ela olhou para mim e o tempo parou. Quando o homem morreu, semanas depois, o corpo não endureceu. Continuava mole, como se o sangue ainda corresse. O coveiro, assustado, enterrou longe, fora do cemitério. Mas à noite o túmulo se abriu, e dentro dele, só a roupa. Foi então que o vento começou a chamar nomes que ninguém conhecia. Nomes antigos, esquecidos, que nem os mais velhos lembravam. E as vozes vinham de todos os lados. Dentro da casa, fora dela, dentro dos sonhos, o povo de Pagel começou a fugir, mas o som ia junto. E quanto mais longe corriam, mais alto o vento gritava seus nomes. No final, sobraram poucos, e esses poucos já não eram os mesmos. Tinham olhos fundos, pele fria e silêncio no peito. Andavam como gente, mas não respiravam o mesmo ar. Diziam que eram os tocados, os que viram o que não deviam e continuaram vivos, mas o preço de viver era carregar o som dentro da cabeça. Uma noite, um desses homens, chamado João de Lira, subiu o morro. Levava só uma lamparina. Diziam que queria conversar com o que vivia lá dentro. Ninguém teve coragem de impedi-lo. Subiu cantando um hino velho, desafinado, tropeçando nos degraus. Quando entrou, a lamparina apagou, e a casa ficou acesa por dentro. Quem olhava de longe via sombras se mexendo pelas janelas. Pareciam corpos dançando. E no meio da dança, uma figura de véu, talvez Josefa, se movia devagar como se comandasse o resto. O vento soprou forte. Depois, silêncio. De manhã, acharam a lamparina de João no terreiro, ainda quente, mas o pavio queimava ao contrário, de baixo para cima. Foi nesse dia que o último padre, vindo de outra vila, escreveu uma carta dizendo que Pagel devia ser abandonada, que o lugar não era mais solo abençoado e que a casa já não era feita de barro, mas de memória e carne. E maldição tinha se completado. A casa agora não guardava só mortos, guardava também os que tentaram esquecê-los. E desde então, quem passava pela estrada via o morro sempre coberto de névoa, mesmo nos dias de sol. E no meio da névoa, um vulto parado na janela, esperando. O tempo passou. Anos, talvez décadas, ninguém soube contar. A poeira cobriu o que restou da vila. A igreja virou ruína. As cruzes tombaram. E o nome Pagel virou lembrança que o povo contava sussurrando, como se pronunciar fosse pecado. Mas a casa, lá no alto, nunca cedeu. Nem o vento, nem o sol, nem o esquecimento a derrubaram. Ela ficou. E cada rachadura que o tempo abriu foi preenchida com silêncio. Um silêncio espesso, pesado, que parecia respirar por conta própria. Quem passava pela estrada dizia que o morro parecia observar e que o vento, vindo dali, tinha voz de gente. Certo dia, um grupo de viajantes apareceu. Eram 4 homens e uma mulher, vindos de longe, procurando histórias antigas. Um deles era jornalista, curioso, acostumado com lendas e mistérios. Outro era fotógrafo. Os outros 2 diziam ser pesquisadores. A mulher, chamada Helena, era quem mais acreditava que existia algo além do medo. Ela carregava um caderno e uma máquina de som, dessas que gravam o vento, e dizia que ia provar que Pagel não passava de superstição. Chegaram ao entardecer. O céu estava doente, vermelho, pesado, como se o sol queimasse pela última vez. Pararam o carro na estrada e subiram a pé. O ar cheirava a terra úmida e ferrugem. O vento soprava de lado, arrastando areia e lamento. Cada passo que davam parecia acordar o chão. O fotógrafo, inquieto, disse que sentia os pés afundarem, como se andasse sobre algo que respirava. Quando chegaram à colina, viram a casa. De longe, parecia menor.
Mas quanto mais se aproximavam, mais ela crescia. As janelas eram fundas, escuras, e pareciam olhar de volta. A porta entreaberta movia-se com o vento, um ranger que lembrava gemido. Helena tirou uma foto. O flash iluminou o barro e revelou algo atrás da janela. Um rosto, rosto de mulher, pálido, parado, observando. Mas quando ela olhou de novo, o vidro estava vazio. "É truque de luz", disse o jornalista rindo. Mas o riso soou estranho, fraco, como se o ar não permitisse som. Entraram. O chão cedeu sob os pés. A poeira levantou, o cheiro de mofo e vela velha encheu o ar. No canto, uma mesa com uma lamparina apagada, e ao lado, um espelho quebrado, o mesmo descrito nos registros antigos. Helena ligou o gravador. O chiado preencheu o ambiente. Por um momento, silêncio. Depois, algo, um som baixo como respiração. E logo em seguida, uma voz, sussurrando o nome dela. "Helena." Ela congelou. Olhou para os outros, mas ninguém parecia ouvir. O jornalista falava, o fotógrafo ajeitava o tripé. Só ela ouviu. De novo. "Helena." A voz vinha de dentro do espelho, e dentro do reflexo rachado, ela viu algo se mover. Primeiro uma sombra, depois um vulto, um corpo, o rosto coberto por véu. Josefa. O espelho estalou. A lamparina acendeu sozinha. E o vento entrou, fechando a porta com força. O som ecoou, seco, como se o mundo tivesse quebrado. Os homens correram até a saída, mas a porta não abria. O fotógrafo bateu no vidro. O reflexo mostrava o lado de fora vazio, mas nenhum deles aparecia. Era como se a casa tivesse engolido todos. Helena chorava. A voz no espelho repetia o nome dela, agora junto de outros. Nomes que se misturavam, vozes que se sobrepunham. O som cresceu, virou grito, depois vento, depois canto. E no meio do canto, as palavras. "Quem fala, fica." O jornalista tentou rezar, mas a voz dele sumiu. O som não saía. A mulher tentou correr, mas o chão se abriu. Um buraco negro, fundo, de onde subia calor e cheiro de terra antiga. Ela caiu, gritando. O gravador caiu junto. O chiado continuou, gravando o nada. No dia seguinte, o carro ainda estava na estrada, mas a colina estava diferente. A casa, agora, tinha mais uma janela. E quem olhava de longe jurava ver 5 sombras dentro. Anos depois, um caminhoneiro que passava por ali contou que ouviu vozes no rádio, chiado, depois murmúrios, e entre o barulho, uma gravação antiga. "Helena, Helena, quem fala, fica." O caminhoneiro desligou o rádio, mas o som continuou. Veio do vento, da estrada, de dentro da própria cabeça. E quando olhou pelo retrovisor, viu lá no alto a lamparina acesa. E por um segundo jura ter visto alguém acenando. Desde então, o morro ficou conhecido como o Morro dos Ecos. Nenhum mapa marca mais o nome de Pagel. A vila desapareceu, mas a casa continuou de pé. O barro endureceu, o telhado tombou, mas o coração dela, se é que tinha um, continuava batendo. E quando o vento sopra do sul, ainda se ouve. Primeiro fraco, depois mais forte. Sussurros, choros, risadas. E entre tudo isso nomes, sempre nomes, de gente viva, de gente morta, e de gente que ainda vai passar por lá, porque dizem que a casa não quer companhia, quer continuidade. Não se alimenta de alma, mas de lembrança. E enquanto alguém lembrar de Pagel, ela vive. Enquanto alguém disser o nome dela em voz alta, ela ouve. E quem ela ouve, nunca mais é o mesmo. O silêncio voltou a falar. Mas agora o que ele diz, ninguém entende, porque não é mais voz humana. É o som da terra respirando, o som da própria morte, tentando lembrar como era estar viva. E quando o vento sopra sobre as ruínas, as janelas batem sozinhas. A porta se move, a poeira sobe, e o mundo por um instante para. É o momento em que o silêncio acorda,
E quem tiver coragem de ouvir, escutará o que ninguém quer saber. Os mortos ainda estão lá e esperam, pelos nomes que ainda faltam ser chamados. Hoje, quase ninguém sabe onde ficava Pagel. O nome sumiu dos mapas, das placas, das bocas. Mas o vento ainda sabe. E quando sopra forte pelas veredas do sertão, carrega um murmúrio que nem o tempo conseguiu calar. Um som arrastado, como reza antiga, metade lamento, metade lembrança. Alguns viajantes dizem que em noites sem lua, a estrada ganha brilho de fogo fátuo, que há uma colina distante onde uma luz ainda trêmula, acesa por ninguém. E quem segue essa luz nunca volta. Mas o que mais assusta não é o sumiço, é o som. O som que vem antes, um sussurro que parece chamamento, um nome que por acaso é o seu. A casa continua lá, de barro, sombra e memória. O teto ainda chora quando o vento passa, e as janelas observam. Alguns dizem que agora há mais vozes do que paredes, mais lembranças do que silêncio, que a casa cresceu para dentro, não para fora, e que embaixo dela existe um vazio, fundo, vivo, onde os mortos falam entre si. Dizem que quem escuta enlouquece, mas há quem diga que escutar é uma forma de lembrar. E talvez seja isso que a casa quer, ser lembrada. Porque tudo que é esquecido morre de vez. E tudo que é lembrado nunca vai embora. Então, se um dia o vento soprar o seu nome, não responda. Apenas feche os olhos e siga andando. Porque pode não ser o vento, pode ser Pagel, pode ser a casa onde os mortos ainda falam.